Francisco, eu vou falar uma coisa pra você. A gente já recebeu muita gente importante nessa mesa. Nessa e na outra do estúdio que a gente fazia, né? E, cara, passaram por aqui pessoas que, enfim, são, né, os nomes mais importantes do mercado. Luiz Stuhlberger, a gente já recebeu, por exemplo, no ano passado, Rogério Xavier. Recentemente tivemos o Seron, que tá no governo, né? Então, pô, já teve político, teve gestor, teve professor, teve de tudo. Só que eu não me recordo de ter recebido alguém, posso estar enganado, que tenha trabalhado no Banco da Inglaterra, que é como se fosse, né, o nosso Banco Central brasileiro, só que da Inglaterra, que, pô, é um país super relevante. Todo mundo, né, que, enfim, o asiático, o norte-americano, todo mundo tá por dentro, tá rolando ali no BOE. Sim. Então conta um pouquinho dessa experiência, como você foi parar lá, como que foi essa, né, pô, trabalhar no meio desses homens aí tão importantes, enfim, deve ter sido uma coisa bem diferente. Cara, foi legal. Lá na Inglaterra, quando a gente faz a faculdade, tem dentro do programa da faculdade, você tem a oportunidade de trabalhar no meio dos anos. Você estuda 2 anos, você pode fazer um negócio chamado Sandwich Year, que é o ano do sanduíche, que você deixa de estudar por um ano, você vai trabalhar, e eu trabalhei esse ano no Banco da Inglaterra. Eu estava procurando um trabalho como economista, apliquei para alguns lugares, eu achava que o menos provável ia ser o Banco da Inglaterra, e até porque, como você falou, pouquíssimos brasileiros estão lá dentro. Eu conheci um outro brasileiro lá dentro, mas de forma geral eles aceitam mais os britânicos, alguns europeus, mas da América Latina é muito difícil. E como que aplica para um trabalho lá? Então, você tem esse processo, né, que se chama Placement Year, que é justamente esse ano que você fica entre os anos da faculdade. E aí é um processo muito longo, acho que 6 etapas, entre provas, entrevistas, vários outros testes, e eventualmente você fica esperando uma resposta. Eu até lembro, eles foram o primeiro a me responder de todos os bancos que eu apliquei, e naquela semana que eles acabaram me ligando, foi até uma história engraçada, porque naquela semana eu estava recebendo muita ligação de telemarketing. O pessoal me ligando e não aguentava mais. Toda vez que eu atendia o celular, eu já atendia a pé da vida, né? E aí quando eles me ligaram, eu já atendi bravo. A moça até ficou meio desconcertada, né? Tipo, não, desculpa de incomodar, mas aqui, eu lembro o nome dela, era Molly. Aqui é a Molly do Banco da Inglaterra, tal, vem com uma notícia positiva. E aí, enfim, eu aceitei na hora, eu até larguei os outros processos lá, porque eu queria muito trabalhar no Banco da Inglaterra. E foi, assim, uma experiência bem legal, porque o papel que eu tinha lá era fazer análise macroeconômica de curto prazo, do Reino Unido, né? E a gente passava todas as nossas análises para o Comitê de Política Monetária lá, que se chama MPC. Então, a semana antes de todas as reuniões de política monetária, a gente sentava em uma mesa e debatia, apresentava o que a gente estava olhando, né, para os 9 membros que compõem o Comitê de Política Monetária, e era uma discussão super legal, né? Então, eu estava lá em uma posição super boa. Depois eu tinha que voltar a estudar e fazer um mestrado para poder voltar para o Banco da Inglaterra. Foi meio que no meio da pandemia lá, tudo mais, e aí eu fiz o meu mestrado até que remotamente, a maior parte do tempo. Fiz parte dele aqui no Brasil e tal, e aí eu comecei a repensar as coisas. Eventualmente eu optei por voltar para o Brasil, surgiu essa proposta da XP para trabalhar aqui, e eu desisti de voltar para o Banco da Inglaterra e vim aqui para a XP, mas o tempo que eu fiquei lá foi bem legal. Me fala uma coisa, Francisco, pô. Você é um cara brasileiro, tudo bem, já estava morando na Inglaterra, já tinha as manhas ali da comunicação com o inglês, né? Não digo nem só a língua, mas com a pessoa da Inglaterra, que é naturalmente muito diferente do brasileiro. Você senta lá no primeiro dia de trabalho, você chega no Banco da Inglaterra, você olha para um lado, para o outro, assim, como você se sente? Não dá aquele cagaço, assim? Você conseguiu dormir uma noite antes? Cara, eu não dormi. Isso aí foi até uma pergunta muito relevante, porque eu não dormi na noite anterior, estava super nervoso, e tem aquela primeira semana de onboarding, né, de treinamento. E eu fui praticamente virado, acho que eu consegui dormir meia hora, assim, quase nada. E aí no onboarding eu quase que não consegui segurar meu olho aberto, né? Porque imagina, os caras dando lá algumas aulas, falando sobre a história do Banco da Inglaterra, e eu com um mega sono, né? Mas sim, deu um mega frio na barriga, mas no Banco da Inglaterra, antes, a maior parte das pessoas que trabalhavam lá eram britânicos. Mas recentemente eles até estão tentando mudar isso, porque tem... Londres principalmente, mas o Reino Unido é uma ilha muito internacional, né? Você vai lá para Londres, tem gente do mundo inteiro. Até eu fui ver, é impressionante as estatísticas, tem 200 mil brasileiros morando só em Londres. Caramba. Então é muita gente. E tem gente
de outros países da América Latina, de outros países da Europa tem demais. Então, já que o país tem uma diversificação cultural muito grande, eles acabaram tentando adotar isso um pouco também lá dentro, né? Então, hoje em dia tem bastante gente que trabalha lá que não é britânico. Mas isso está mudando aos poucos, tal, então eu não senti completamente um ET lá, mas... O próprio primeiro-ministro atualmente, ele é britânico, né? Ele é nascido lá, só que ele é descendente do que? Indiano, não é? Exato. Sim, exatamente. É um exemplo. E até quando eu trabalhava lá, hoje em dia o presidente do Banco da Inglaterra é o Andrew Bailey, que ele é britânico, mas quando eu trabalhava lá era o Mark Carney, que é canadense. É mesmo? Então, foi a primeira vez que o Banco da Inglaterra teve um presidente não britânico. Que loucura. Então, mas, enfim, ele era super competente lá, fez um ótimo trabalho e foi legal trabalhar lá enquanto ele estava lá.